Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Aqui estou pela bondade e graça do Senhor, através dessa ferramenta tão preciosa, esse canal do YouTube, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, na dependência plena do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar sobre domínio próprio. A Bíblia apresenta 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Essa é a 9ª virtude na ordem que a Bíblia apresenta. E sem demora, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que tem assistido, por você que tem orado, por você que tem nos ajudado na divulgação. Mas sem demora, vamos lá. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, onde a palavra de Deus nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela tua palavra lida, Senhor. Ó Deus, o que temos para dar se o Senhor não nos der? Que o teu Espírito Santo venha nos instruir. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra a nossa mente, ministra o nosso coração, ministra o nosso entendimento. Porque sabemos que até a fé que temos não é nossa, mas é dádiva. É obra do teu Espírito em nós. Que nós possamos receber a revelação da tua palavra e que a nossa vida seja para o louvor da tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Queridos, nós estaremos meditando hoje sobre o domínio próprio. E o domínio próprio, o que é o domínio próprio, O domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo. Ou seja, é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Quando a gente vê uma árvore frutífera, a gente olha para aquela árvore, a gente admira aquela árvore carregada de frutos e muitas vezes eu creio que raramente, se tem alguém que pensa assim, ele fica imaginando o que está acontecendo lá por baixo daquela terra onde aquela árvore está plantada. Quão grandes, e que trabalho a raiz desempenha buscando lençóis de água, buscando nutrientes, para gerar aquela seiva que vai nutrir, que fez com que aquela planta crescesse, se transformasse numa árvore, florescesse e frutificasse. O Espírito Santo que habita em nós, ele faz essa obra lá no nosso interior, aquela obra na nossa mente. Aliás, o Espírito Santo, ele é chamado de o executivo de Deus, ele trabalha incansavelmente, 24 horas sem cessar. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, o que o Espírito Santo tem feito em nós é muito mais do que nós podemos imaginar. O Espírito Santo, ele é o nosso ensinador, capacitador, consolador. É ele que abre o nosso entendimento para nós valorizarmos a obra redentora de Cristo. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O plano de Deus é justamente que nós venhamos a ter o caráter de Cristo, forjar em nós o caráter de Cristo. Porque, queridos, é através do caráter de Cristo em nós que as pessoas vão ver Deus na terra. Um pouco de Deus, o testemunho de Deus, a obra de Deus, a obra redentora do Senhor. Então, é através da nossa vida, da nossa transformação, da nossa mudança, que as pessoas vão conhecer a Bíblia, vão conhecer Jesus, através do nosso testemunho, através da nossa transformação. Então, para que aquela árvore, olha todo o processo, que a árvore passou para que ela venha a frutificar.
nós também passamos por todo um processo. Aprendizado faz com que nós venhamos dedicar tempo. Se eu quero aprender a tocar teclado, eu tenho, ou piano, ou violão, eu tenho que dedicar tempo àquilo. Eu me lembro um rapaz que ele está na mídia, e esse rapaz, ele é considerado um grande violonista, e ele disse que aos 9 anos ele já pegava o violão do avô, a mãe, o pai, nem gostava muito, que ele ficava fazendo barulho, não sabia tocar. Depois ele aprendeu com o próprio avô, o pai dele também tocava, e ele estudou. Hoje ele não tem nem 30 anos, mas já é um grande violonista. Tudo que eu quero buscar, um aperfeiçoamento, um aprendizado, eu tenho que dedicar tempo. Vamos pegar o exemplo, né, de uma pessoa que quer dirigir, né, um automóvel, né? Essa pessoa vai ter aulas teóricas e vai ter aulas práticas. Então a Bíblia me dá o quê? O ensino, a revelação. Agora, esse caráter de Cristo, esse fruto do Espírito que é gerado em nós, vai ser através do quê? De experiências que o Senhor vai permitir que vivamos para que esse fruto floresça. Então, eu me lembrei até de um louvor que fala assim: plantados pelo Senhor, é a palavra, né? Para a sua glória. Então, o Senhor nos planta em Cristo, nós temos em Cristo o nosso alicerce, a nossa plataforma, a nova vida em Cristo, e através de Cristo, através da obra do Espírito Santo, ele vai forjando em nós o quê? O caráter do Senhor. Então, veja bem, um soldado, né? O soldado, o militar, ele vai ter a aula teórica e ele vai passar o quê? Pela aula, pelo treinamento prático. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quando eu peço a Deus, Senhor, me dê paciência, o Senhor não manda um kit de paciência, o Senhor vai permitir com que eu passe por situações onde o Espírito Santo vai forjar em mim essa paciência. Então, amados, o médico, ele tem aulas práticas e ele vai ter aulas teóricas, ele vai ter aulas práticas também. Então, se eu quero crescimento espiritual, que às vezes a pessoa quer muito assim os dons, né? Mas o que valida o dom é o fruto, porque se eu não tiver uma vida condizente, as pessoas nem vão acreditar, né? Não vão querer. A pessoa às vezes tem até um dom de pregar, vamos supor, mas se ela não tiver uma vida condizente, as pessoas nem vão querer ouvi-la. Eu me lembro de uma vez de uma irmã que o marido foi convidado para pregar numa igreja e ela falou para mim: pastora, eu não vou, porque eu sei quem ele é em casa. Ele pega a Bíblia e fica falando, mas eu sei os maltratos que eu sofro com ele. Então, amados, se eu não tiver uma vida alinhada, né, com a fé que eu professo, as pessoas não vão sequer querer me ouvir. Então, voltando aqui para o domínio próprio, o que é o domínio próprio, biblicamente, né? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o domínio próprio é uma virtude do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito Santo. E o domínio próprio, queridos, essa virtude que o Espírito Santo gera em nós, podemos dizer assim, o domínio próprio é o meu autocontrole, é o controle que eu tenho sobre os meus pensamentos. Eu tenho que monitorar os meus pensamentos. Aquela ilustração, uma coisa é o pássaro voar, outra coisa é ele pousar, fazer ninho, ter filhote, nós chamamos amigos. Ou seja, um pensamento que não é cuidado, não é monitorado, ele pode se tornar um perigo. Quer dizer, aquele pensamento mal, eu tenho que submeter a minha vontade ao senhorio de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta seguinte aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele fala assim, olha, ele dá uma ordem, ele está sendo usado pelo Espírito Santo.
Estou citando Paulo porque ele escreveu, mas ele recebeu de Deus. Então ele fala assim, ó, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então essa palavra foi uma palavra destinada à igreja em Éfeso, mas na verdade é destinada a toda a igreja militante que somos nós. O Senhor está falando comigo, com você, olha, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Você pode até falar assim, mas eu não bebo, eu também não. Mas o sentido aqui é o seguinte, não se entregue a prazeres descontroláveis. Não tenha o teu prazer, a tua alegria nas coisas do mundo. E ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito. Aí você pode dizer assim, mas o cristão já não habita o Espírito Santo nele? Por que a palavra de Deus está dizendo que eu devo me encher? Eu devo dar lugar ao Espírito Santo. O cristão, ele deve, o crente, viver debaixo da influência do Espírito Santo. É buscar uma vida pura, buscar rendendo-se, à vontade de Deus. É um rendimento, uma rendição à vontade de Deus. Então, o domínio próprio é essa virtude que o Espírito Santo gera em nós. Ele vai me dar autocontrole sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações, os meus desejos, os meus impulsos. É a submissão plena à vontade de Deus. E a falta, Às vezes a gente tem que usar justamente o contraponto para entender melhor o conceito. Se o domínio próprio é o meu autocontrole, a falta do domínio próprio é justamente uma explosão das obras da carne. Assim como o fruto do Espírito, nós temos falado isso, aquelas virtudes se entrelaçam, O fruto do amor, o fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fé, eles se entrelaçam. Assim também, queridos, a obra da carne, ela se entrelaça. É um abismo, vai chamando outro abismo. Assim como a luz da aurora, a palavra de Deus que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, assim também o oposto é uma verdade. A vida de carnalidade é um abismo chamando outro abismo. Então, a falta de domínio próprio é uma explosão de Por quê? Porque a gente sabe que a falta de domínio próprio vai trazer o quê? Contenda, confusão, decisões inadequadas. Lá em Provérbios, no capítulo 25, traz a falta de domínio próprio. Isso é muito importante, como tudo, mas grava isso. A falta de domínio próprio traz vulnerabilidade para a nossa vida. A pessoa se torna vulnerável. Ela vai dando lugar tanto ao inimigo, a sua carnalidade, como também ao inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Lá em Provérbios, no capítulo 25, versículo 18, diz, olha só, amados, é tremenda a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 25, versículo 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós sabemos que no mundo antigo, os muros eram o quê? A proteção, a segurança da cidade contra quem? Contra os inimigos, contra os invasores. Na nossa vida espiritual, queridos, a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, é isso que a Bíblia está dizendo. O inimigo tem um trânsito livre, ele entra a hora que quer, ele faz o que quer. Não há proteção, não há segurança. Totalmente vulnerável aos ataques do inimigo.
Então, assim, queridos, assim como as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele, à medida em que esse fruto é gerado em mim, eu vou sendo o quê? Fortificada, eu vou me santificando. O inverso também é verdade. A pessoa que vai dando lugar, por isso que o apóstolo disse, né? E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, ou seja, não busca a tua alegria na obra da carne, na carnalidade, mas se encha do Espírito. E a gente está precisando muito disso, amados. Infelizmente, a gente tem visto muita carnalidade. Eu não estou falando do mundo, porque o mundo já é o mundo, né? A gente tem que ter, às vezes, muita mágoa, muito ressentimento, muitas palavras inadequadas, palavras ofensivas. A pessoa que se irrita com muita facilidade, a pessoa que dá uma resposta atravessada, a pessoa vai fazer uma compra, se aborrece. Às vezes a pessoa se aborrece com coisas tão pequenas. Falta o domínio próprio. E a falta de domínio próprio, né? Essa falta, ela traz o quê? Ela traz descontrole emocional. A gente vê hoje em dia, eu estou estressado. Eu não levo desaforo para casa, né? Tem gente que pensa assim, não levo desaforo para casa. E tem gente que acha bonito, né? Eu vi aquelas entrevistas curtas, né? Short. E uma pessoa dizia assim, uma pessoa famosa dizia assim, era um resumo de uma entrevista que ela deu, eu vi aquele resumo, o título me chamou a atenção, estava assim, dá vontade de matar. Eu falei, que isso? Ela falando que, quando a pessoa está perto de mim e ela é lenta, eu tenho vontade de matar, e todo mundo aplaudindo, sabe? Quer dizer, hoje as pessoas estão aplaudindo aquilo, queridos, que Deus reprova. Eu me lembro que uma vez, numa situação em que as pessoas estavam achando graça de uma situação, o Espírito Santo falou ao meu coração que era para estar chorando por aquilo e não rindo. Então as pessoas, às vezes a pessoa descontrolada, totalmente desequilibrada, está dizendo, porque eu sou sincero. Ser sincero não é sinônimo de estar certo. Pessoas podem estar sincera em fazer aquilo que a sua carne quer. Então, sinceridade não é sinônimo de estar certo, queridos. Nós estamos certos quando nós nos submetemos ao controle do Espírito Santo. A pessoa que tem reações impulsivas, às vezes no trânsito, né? Um corta o outro, xinga o outro. Eu me lembro até de um testemunho de uma pessoa, eu li isso em um livro, que ele falou assim, que ele levou uma cortada no trânsito, ele ficou tão descontrolado, ele falou tantas palavras chulas e palavrões, ele falou assim, ainda bem, quando passou o episódio, ele falou assim, ainda bem que eu não tenho nenhum adesivo no meu carro falando que eu sou crente, porque eu ia morrer de vergonha. Porque às vezes a pessoa bota aquele adesivo tão bonito no carro, né? Propriedade de Jesus, o Senhor é meu pastor, e leva uma fechada, o domínio vai embora, xinga, é confusão, tem casos até que saem, né? Casos até de morte, infelizmente, já aconteceu isso. A falta de domínio próprio também abrange a área, sabe o quê? Financeira. Tem pessoa que não tem domínio, aquele impulso de comprar aquilo que não devia, com o dinheiro que não tem. Compra o que não devia com o dinheiro que não tem. E que nem vai ter. E que nem fez conta. Isso é falta de domínio próprio. A impulsividade, ela fala o que vem na cabeça. Fala sem pensar nas consequências. A gente sabe que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Porque, olha, amados, há uma coisa muito importante. Quando a gente fala do domínio próprio ou das virtudes do Espírito Santo, do caráter de Jesus. À medida em que eu me deixo forjar o caráter de Jesus em mim, eu também estou ajudando o meu próximo. Porque quando eu não sou um instrumento da minha carnalidade, até mesmo do inimigo de nossas almas, para provocar uma pessoa, para agredir, para ferir,
Porque quando eu ajo assim com uma pessoa, eu estou provocando o pior dela. Ela tem que ser uma pessoa muito na unção, muito de Deus, para não reagir a uma provocação. Então, quando uma pessoa fura uma fila, às vezes coisas pequenas, acontece muito isso comigo, da pessoa furar a fila, vai na minha frente, mas eu estava na sua frente, não tem problema, pode ir. O Senhor nos dê esse domínio, o Senhor nos dê essa mansidão, como eu falei, as coisas vão se entrelaçando. O domínio próprio para resistir a vícios, a hábitos destrutivos. Às vezes a pessoa sabe, ela tem um problema, vamos supor, um diabético, ele sabe que não pode estar comendo doces, mas ele não tem o domínio de não comer aquilo. Ele não tem o domínio de parar, ou então eu tenho que comer aquele pacote inteiro de biscoito, eu não consigo parar antes. Isso é falta de domínio. Domínio sobre a glutonaria, domínio sobre os impulsos, domínio sobre, a gente tem visto muito isso nas redes sociais, ostentação. Às vezes está ostentando uma coisa que não tem, é só para ter o prazer mesmo de ostentar. A luxúria. E uma coisa também, amados, que envolve o domínio próprio, sabe o que é? A falta de persistência. É porque ela não tem o domínio de continuar um plano, um projeto, um sonho. Ela se deixa abater, ela se deixa frustrar. Ou então aquela pessoa ela é tão fragilizada que eu diria até assim, até uma certa infantilidade emocional, que ela se deixa dominar pelo outro. Ao invés dela ser dominada pelo espírito, ela se deixa influenciar, ela se deixa dominar, ela se deixa seduzir pelo outro. Isso é falta de domínio próprio. Às vezes a pessoa, não, mas eu queria que Deus fizesse isso assim, não fez, agora eu estou desanimado. Isso é falta de domínio próprio espiritual. Porque o domínio próprio é quando eu me rendo à vontade de Deus. A pessoa, poxa, mas a pessoa não tem domínio próprio porque ela não fez o que devia. Ela não está conseguindo vencer aquela circunstância adversa. Aí ela fica o quê? Prostrada. É uma procrastinação. Ela desiste dos seus sonhos, ela não consegue perseverar. A pessoa que não consegue perseverar naquilo que é correto é falta de domínio. Nós podemos citar o exemplo, né, de Sansão. Nós sabemos que Sansão foi um juiz, ele foi um guerreiro de Israel, foi escolhido por Deus, foi prometido aos seus pais, né? Eles teriam aquele menino. E, amados, o que aconteceu? Deus deu a ele uma força tão sobrenatural que Sansão matou um leão com as próprias mãos. Mas onde foi a brecha de Sansão? A falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio, porque, amados, a vida dele foi marcada pela sua força, mas foi marcada também pelos seus impulsos sexuais. Ele era as mulheres que ele se envolvia, né? E pela ira. E o que aconteceu? Quando os filisteus o capturaram, Dalila, né? Ali ele ficou ali nos joelhos de Dalila, brincando com as verdades, ela jogando as iscas, descobriu ali o segredo de Sansão, se bem que o segredo de Sansão, na verdade, era a obra do Espírito Santo da vida de Sansão, né? Ele foi capturado. A primeira coisa que os filisteus fizeram foi cegá-lo. Amados, o inimigo, ele quer nos seduzir para nos cegar. Sansão ficou cego literalmente, mas antes de ficar cego literalmente, ele ficou cego espiritualmente. Ele perdeu visão do plano de Deus, do chamado de Deus para com a vida dele. E ali os filisteus o cegaram, o capturaram e o aprisionaram. E ele ficou ali, rodando a moinha, olha só. Olha que situação
de humilhação. Como é duro a gente perder a visão das coisas do Senhor. Os impulsos. Ele deu lugar, vazão aos seus impulsos. Nós devemos ter muito cuidado com os nossos impulsos. Eu não resisto, eu não aguento. Amados, cuidado com tudo começa na mente, com os nossos pensamentos. Vamos ter domínio sobre os nossos pensamentos. A minha meta, o meu propósito é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que está no coração de Deus é ter uma vida de pureza e obediência diante do Senhor. Sansão pagou um alto preço, porque, amados, ele acabou com a sua morte matando mais do que ele matou em toda a sua vida. A história de Sansão é uma história de grandes lições, de grande ensinamento para nós. O que os impulsos desenfreados podem nos levar. Nós vimos aqui naquele texto lá em Efésios que a dissolução, buscar uma vida descontrolada a prazeres, a impulsos carnais, nos levará ao quê? A dissolução. Nos levará a uma entrega descontrolada a prazeres que são contrários ao plano, ao propósito de Deus para nós. Um outro exemplo de falta de domínio próprio, vamos lembrar, sabe de quem? De Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele era agricultor e o seu irmão, eles foram levar aquela oferenda para Deus e Abel deu a Deus uma oferta que agradou a Deus, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Isso gerou no coração de Caim uma ira, uma revolta, uma inveja do seu irmão. E, amados, Deus é tão misericordioso que Deus nos alerta. Deus fala, nós temos que estar atentos, porque Deus criou o homem para que ele dominasse, não para que ele fosse dominado. E lá em Gênesis, no capítulo 4, eu acho essa passagem tremenda, O próprio Deus falando, alertando a Caim do perigo, mas ele não deu ouvido à voz de Deus. Que aqui no capítulo 4, dos versículos, vamos ler dos versículos 6 e 7, então vou ler a partir do 5. Diz assim, a palavra de Deus diz assim: ao passo que Caim, vou ler a partir do 4 que é melhor, amados, para compreensão. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha, ele ficou tão irado, Não dava para esconder o semblante dele, A Bíblia diz que ele descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor, olha só, queridos, por que andas irado? E Deus está falando, de repente, se você está ouvindo essa mensagem, você está magoado, irado, ressentido, guardando algum sentimento que não é bom, que faça você ter atitudes precipitadas, ou você acolheu algo que não está alinhado com a vontade de Deus, o Senhor está falando assim, por que andas irado? Ou por que andas magoado? Ou por que andas ansioso? Ou por que andas estressado? Ou por que você anda tão preocupado? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confia no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Me fez lembrar o Salmo 23, onde Davi fala no final, certamente declare isso para a sua vida, meu irmão. Tire da sua vida aquilo que não é bom. Será que em alguma área está havendo algum problema de gerenciar o domínio próprio? Porque, amados, todos nós estamos em aprendizado, em treinamento. Ao sermos provados,
que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Não deixe a tristeza, a angústia, a preocupação tomar conta de você, porque isso vai minando a sua fé, a sua confiança, a sua alegria. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque para Deus não há impossíveis. Você pode estar diante aí de uma enfermidade, de uma dificuldade financeira, de um problema no relacionamento, mas confia no Senhor. Não fique assim. Essa palavra que veio agora ao meu coração. Por que você anda assim? O que pode estar acontecendo com você? É uma preocupação? É uma frustração? É um descontentamento? Confia no Senhor. Eu estava falando do Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos confiar no nosso Deus. Daí a importância de estudarmos, de meditarmos, de buscarmos o enchimento do Espírito Santo para que nós tenhamos o quê? Força. Força para resistir, força para confiar, força para perseverar. Mas voltando aqui para Deus falando a Caim, né? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, olha só, Deus está dando toda a instrução. Se você está assim porque eu não me agradei, mas se você fizer melhor, se você fizer o certo, você não vai ser aceito, Caim. Deus está dando a ele toda a orientação. Amados, a Bíblia nos dá toda a orientação, toda a direção, toda a estratégia do caminho que eu devo percorrer, do estilo de vida que eu devo ter. Se todavia, ele está alertando, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha só, quando eu escolho o caminho contrário ao ensinamento de Deus, eu estou dando lugar ao quê? A minha carnalidade. Pecar é errar o alvo, é dar lugar à minha carnalidade, é ir contrário ao que Deus quer. Então o Senhor está falando assim, todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Está falando, sabe o que, amados? Que nós temos que ter domínio próprio. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então assim, olha, Deus está falando, olha, o seu desejo será contra você, o pecado está à porta, o seu desejo vai ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o Senhor está falando aqui do domínio próprio. Por que você não dominou essa ira? Por que você não dominou essa inveja, Caim? Você está tendo uma atitude, é por isso que a gente tem visto, queridos, infelizmente, temos tido notícias aí muito tristes, e eu tenho orado por isso, tantos casos de feminicídio, casos até de infanticídio, né? Teve um caso do padrasto que bateu no enteado de 2 anos, a criança veio a óbito, casos de homicídio, casos de brigas, de confusões, de contendas, de mágoas. Cuidado, porque o teu desejo poderá ser contra você. Às vezes, fim de ano, estamos em dezembro, né? Assim, a gente relembra o nascimento de Jesus. Eu acho assim um mês tão belo, tão lindo, de tanto significado, quando a gente entende o verdadeiro significado do Natal. Mas às vezes as pessoas se perdem em impulso de comprar demais, ou então é hora que está ressentido com fulano, reúne a família para ter confusão, aí um diz que já não vai, outro diz que vai, outro já não quer ir, é uma confusão em muitos lugares. Amados, nós temos que ter cuidado para que os nossos sentimentos, os nossos impulsos não sejam contra nós. E Deus está falando assim, olha, compete a você dominar esse impulso. Compete a você está falando assim, ó, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. É competência sua dominá-lo. E hoje, queridos, nós temos o próprio Deus alertando Caim, mas Caim não deu atenção,
não deu crédito, ele podia ter falado: Deus, me ajuda, me capacita, tira esse sentimento, mas ele preferiu o quê? Ele preferiu alimentar aquele sentimento e ele acabou cometendo o primeiro homicídio na história da humanidade, justamente de um irmão matando outro irmão. É uma grande tragédia, queridos. Imagine a dor, né, dos seus pais. Não, foi uma coisa muito... a dor da sua família, né? Que coisa terrível. Então, queridos, o Senhor está falando que compete a nós, e nós vivemos na dispensação da graça. Caim poderia ter vencido isso com a ajuda de Deus se ele fosse humilde para pedir a Deus essa força, pedir a Deus o perdão por ter oferecido algo que não agradou o Senhor. Mas Caim preferiu dar vazão ao seu impulso, né? A sua ira, a sua raiva. E hoje, na graça, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E a palavra de Deus dizendo: olha, se encha do Espírito, se renda ao Espírito, que o Senhor nos capacite a termos o domínio sobre os nossos impulsos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas tendências, queridos. Pela bondade e graça do Senhor, a falta de domínio próprio, amados, impede o crescimento, o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, destrói relacionamentos e bloqueia o agir de Deus em nossa vida. Olha, às vezes a pessoa, ela vem um pensamento, ela não domina aquele pensamento, daqui a pouco a pessoa sai da igreja, fala de fulano, fala de Beltrano e tal, e está descontente, está insatisfeito, e é um monte de coisa, e um abismo vai chamando outro abismo. Ah, queridos, que nós possamos, capacitados por essa virtude, dar lugar, né? E ao sermos treinados, que a gente passa por treinamentos, né? A gente passa por treinamentos, e que às vezes tão pequenos, e a gente às vezes em treinamentos pequenos do Espírito, a gente falha. Às vezes a pessoa fica tão impaciente, numa fila, num atendimento, uma pessoa que está furando a sua fila, né? E às vezes a pessoa, eu já vi isso, né? E já aconteceu comigo, de pessoa a senhora está em que fila? Estou naquela. Na hora que a fila minha anda, ela vem para... Não, agora eu estou nessa. Tudo bem. Ah, mas eu devia ter sido atendida à sua frente. Eu falei, eu estava na frente, mas se a senhora tem pressa, pode passar, sem problema. Ah, amados, que as pessoas possam ver Cristo em nós. E para a gente encerrar, eu vou deixar aqui 3 pensamentos. O primeiro é de Max Lucado, que ele escreveu assim, olha: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que valeria a pena. Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não perca o bom ânimo. Domine esse pensamento que quer te paralisar, que quer te frustrar, que quer te entristecer, que quer te abater. Seja forte no Senhor. E vou deixar aqui mais dois pensamentos bem tremendos. Como eu sempre falo, eu gosto muito do Billy Graham, né? Que ele fala assim, ó: muitos chamam Deus de Pai, porém poucos o obedecem como Pai. Se ele é Pai, onde está a obediência, né? Onde está o respeito? E para a gente finalizar, loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. Então aí eu finalizo pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde, que te renove, que o Senhor nos forge. Vamos dar lugar ao Espírito Santo para que Ele nos conceda essa virtude tão preciosa do domínio próprio. Ah, queridos, nossos impulsos, o estresse, às vezes em casa é onde a pessoa às vezes é mais, como é que eu diria assim, mais rude, né? Mais difícil. É onde ela é ela mesma autêntica, né? Mas ao sermos
o autêntico, a autêntica Sônia possa ser bênção na vida do meu esposo, dos filhos, dos familiares, que as pessoas possam ver em nós um fragmento da beleza de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Faça a sua inscrição no canal, dê o seu like, nos ajude na divulgação, ore por nós. Estamos orando por você com muito carinho. Fique na paz.